E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo com o Renan. Então, qual que é a ideia desse Papo com o Renan? A gente traz aqui um tema central e a gente começa a conversar sobre isso. E aí eu já trago algumas perguntas que eu coloco uma caixa de pergunta lá no meu Instagram. E aí eu vou trazendo as perguntas principais das pessoas sobre o tema relacionado. Beleza? Então, vamos lá. Hoje o nosso tema vai ser, a gente vai falar sobre títulos privados e títulos públicos. E depois a gente vai falar um pouquinho, que é a dúvida da maioria das pessoas dessa semana que estão me perguntando, Renan, o Tesouro Direto ainda está valendo a pena? Vamos lá, primeira coisa, diferença entre títulos públicos e títulos privados. Títulos públicos são os famosos Tesouro Direto, tá bom? Então, títulos públicos é o Tesouro Direto. Títulos privados é a famosa renda fixa, que são os títulos emitidos por bancos, instituições financeiras ou até mesmo empresas que a gente vai falar aqui. Mas não confunda que não são ações. Eu vou falar um pouquinho aqui, você vai entender mais pra frente. Mas antes de mais nada, o que a gente precisa entender? O que é investir? Investir praticamente é você emprestar dinheiro para alguém com a expectativa de ter um retorno maior depois de um determinado período de tempo. Isso é a definição que você precisa saber sobre investimento. Quando eu invisto, eu empresto dinheiro para alguém, seja para o governo, seja para um banco, para uma instituição financeira, para uma empresa ou para uma cota de imóvel, por exemplo. Então, isso é investir. Investimento, eu estou emprestando meu dinheiro e eu estou esperando uma expectativa de ganho futuro. Ponto. Uma vez que a gente entendeu o que é investimento, por onde começar, Renan? Qual o melhor caminho? Então, eu sempre falo, você precisa estar sempre protegido. Se você está começando agora, você tem que focar em segurança, em acúmulo e blindagem de patrimônio, que é a hora que você vai proteger o teu dinheiro. Como é que você protege o teu dinheiro? Primeiro, você começa a investir nos investimentos de baixíssimo risco. E aí entram os títulos públicos, que é o Tesouro Direto. E essa pergunta é a seguinte: Renan, é seguro investir no Tesouro Direto? E quais são as vantagens que eu terei? Primeira coisa, hoje o Tesouro Direto, esse título público, ele é o investimento mais seguro do nosso país. É o investimento mais seguro do Brasil. Tá bom? Por quê? Porque a gente considera o Tesouro Direto como risco soberano. O que é risco soberano? Porque tem gente que fala que não tem risco, né? Risco zero. Só que eu costumo dizer que qualquer coisa na vida tem um risco. Até o de você estar aqui assistindo essa live não ser bom é um risco. Ou de você estar assistindo e ser muito bom é um risco muito bom também. Então tudo na nossa vida, vou sair na rua, tem risco, deixar o dinheiro embaixo do colchão tem risco, tudo tem risco. Mas o Tesouro Direto é um investimento, vamos dizer assim, mais seguro do nosso país, ou seja, com o menor risco possível. E, inclusive, mais seguro que a poupança, tá bom? Porque tem muita gente que fala pra mim assim, Renan, eu deixo dinheiro na poupança porque é o investimento mais seguro que eu conheço. Balela. Então agora que você está assistindo esse papo com o Renan, você já sabe que o investimento mais seguro é o Tesouro Direto. Tá bom? Até mais que a tua poupança, até mais que o teu dinheiro na tua conta corrente. Ele não tem a garantia do FGC, mas eu preciso te explicar o que é o FGC para você entender. O FGC ele garante os títulos privados, que é o outro tipo de investimento que é a renda fixa, não é o Tesouro Direto. Tá? Essa instituição garante se, por exemplo, eu investi num banco e aquele banco quebrou. Eu perco meu dinheiro? Não, porque o FGC vai intermediar se aquele investimento tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e ele te garante devolver até R$250 mil. Então, se você tiver menos de R$250 mil naquele investimento daquele banco que quebrou, você vai receber de volta. Tá bom? Por que o Tesouro Direto é mais seguro do que esses títulos privados? Porque ele não tem garantia do FGC, quem garante é o governo federal. Ou seja, é o próprio Tesouro Nacional. Então é como se fosse assim, o Tesouro Nacional, o governo, ele está acima do FGC. De forma que, se o governo tiver quebrado, literalmente quebrado, está tudo quebrado embaixo. Porque por mais que você pense, mas o governo tem as políticas, tem não sei o quê, a economia estava fraca, está boa, não sei o quê. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, o maior exemplo de economia quebrada era a Grécia. Não sei se vocês lembram, se não me engano, uns 2 ou 3 anos atrás. Cara, apareceu no jornal a galera quebrando caixa eletrônico
porque eu não conseguia sacar o próprio dinheiro. Nego saqueando o supermercado, porque estava numa situação que já não tinha como mais se sustentar. Funcionário público sendo demitido, não recebendo salário. Então, naquele momento, era uma crise econômica na Grécia. Então, até isso acontecer no Brasil, cara, muita coisa vai rolar. E aí é o que eu te falei. Até o teu dinheiro embaixo do colchão, o teu dinheiro no banco, vai estar tudo travado, você vai perder. Então, não tem para onde fugir. Por isso que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país hoje. Beleza? Agora, qual que é a vantagem que você tem de investir no Tesouro? Primeira vantagem pode parecer um clichê, mas é legal, tá? Quando a gente investe no Tesouro, a gente está emprestando dinheiro para o governo federal. Para quê? Para ele investir na infraestrutura do nosso país. Então é como se ele pegasse o empréstimo da gente e ele construísse melhores estradas, ele investisse na segurança, nos hospitais, na saúde, esse tipo de coisa. Ah, mas eu não vejo isso, Renan, e tal. Cara, enfim, a gente acredita que eles façam as coisas certas. E as coisas têm mudado, tá? Vamos ser pessimistas não. Mas é isso, quando você investe no Tesouro, você está emprestando para infraestrutura e desenvolvimento do nosso país. Então, essa é uma vantagem, mas vamos pensar assim, para a pessoa que está investindo, parece ser uma vantagem mais macro, né? A vantagem micro, que seria a sua vantagem, é você ter um investimento com mais segurança que a poupança e que rende mais que a poupança e os seus bancos tradicionais. Então, o Tesouro Direto hoje sim, ele rende mais do que a poupança. Beleza? Então, só para você ficar ligado. Pô, se ele tem melhor segurança, é mais seguro que a poupança e rende mais que a poupança, por que cargas d'água você continua deixando dinheiro na poupança? Já falei poupança várias vezes. Não sei se você sabe, se você é novo aqui, eu tenho alergia à poupança. Toda vez que eu falo de poupança, começa a me coçar, fico meio empolado. A maioria dos meus alunos já estão começando a pegar essa alergia também, mas é isso. Vamos falar agora dos títulos privados, tá? Então, títulos públicos são os investimentos de baixíssimo risco. Títulos privados são os investimentos de baixo risco e médio risco. E eu vou falar para vocês aqui quais são de baixo e quais são de médio. E por quê? Primeiro, o que é título privado? Título privado lembra que eu falei, investir é você emprestar dinheiro para alguém? Quando você está investindo no, vamos dizer assim, renda fixa, título privado, você empresta dinheiro para o banco, para uma instituição financeira, para uma securitizadora. Então, basicamente, você está emprestando dinheiro para alguma empresa da área financeira, tá? Ponto. E aí, quando você empresta aquele dinheiro, você vai receber um dinheiro de volta acordado no momento que você está investindo, tá? E aí, dentre eles, existem alguns tipos de títulos privados dentro da renda fixa. Então, aqui você já consegue ver qual que é a diferença de título público e título privado. Para quem basicamente para quem eu estou emprestando dinheiro. Ou eu empresto para o governo público, ou eu empresto vamos dizer assim, para uma empresa privada, que são os títulos privados. E aí dentro dos títulos privados você tem CDB, LCI, LCA, LC, debêntures, CRA e CRI. Basicamente são esses. Quais são os de baixo risco? Primeiro, baixo risco, CDB, LCI, LCA e LC. Mas por que é baixo risco, Renan? Porque você tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse FGC, ele te garante, caso você colocou lá, por exemplo, eu investi no CDB do Banco X. O Banco X quebrou depois de um ano que estava investido. E aí, eu perco meu dinheiro? Não, o FGC vai fazer o meio de campo e ele vai devolver o dinheiro de todas as pessoas que investiram naquele banco. No CDB, no LCI, seja lá qual for o investimento que você colocou naquele Banco X. Então, isso te traz uma segurança. Eu tenho mais de 250 mil reais. Não. Então, você precisa diversificar em instituições financeiras diferentes. Porque essa garantia do FGC de 250 mil reais é por instituição financeira e por CPF. Então, por exemplo, se eu tenho eu e minha esposa. Se tem um investimento muito bom num banco X, e aí eu sei lá, vou botar 200 mil reais porque eu já estou pensando na rentabilidade que vai chegar até 250. E aí eu viro para minha esposa e falo, cara, eu não vou botar tudo porque eu não sei se o banco pode quebrar. Aí eu falo, Jaque, coloca mais 200 mil ali. Aí ela vai e coloca mais 200. Então, assim, caso quebre aquele banco, tem os 200 mil e os 200 dela. Na verdade, não é nem os 200, com o rendimento. Então, digamos que rendeu 245 reais. 245 mil reais. Na data em que faliu, literalmente faliu o banco. Aí eu vou receber 245 mil reais. Entendeu?
Basicamente é isso. Essa é a garantia da FGC. Ele dá para CDB, LCI, LCA e LC. Baixo risco por isso, porque tem essa garantia. Aí, dentro dos títulos privados, a gente tem lá os CRAs, CRIs e LCs. LCs não, CRAs, CRIs e debêntures. Por que são médio risco? Porque eles já não têm a garantia do FGC. Pô, Renan, então ferrou, então não vou investir, cara. Se um tem a garantia do FGC e o outro não tem, qual que é a diferença? A diferença é que quanto maior o risco, maior é a possibilidade de ganho que você tem. Isso em qualquer área de investimento. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de você ter mais dinheiro de lucro. Tá? Então, pensando assim, Renan, eu tenho um CDB que é de baixo risco, né, que você falou. Exato. Só que é o CDB lá do meu banco privado. Meu banco lá, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil. As chances desse CDB ser uma porcaria, eu falo para vocês que é de 99,9%. Só para não dizer que é 100% totalmente. Porque vai que tem alguém aqui olhando esse vídeo e coloca lá um CDB muito bom só para me desmentir aqui. Então, mas hoje, até hoje, eu nunca vi nenhum CDB interessante dentro desses bancos. E olha que eu já fui cliente Prime de Bradesco, já tenho alunos que são Van Gogh do Santander, Personalité do Itaú. Então parece que por você ser, vamos dizer assim, um cliente personalizado do teu banco, você vai ter opções melhores. E de fato tem. Só que ainda essas melhores não são tão boas quanto. Quer saber quando começa a ficar interessante nos bancos tradicionais? Quando você tem a partir de R$1 milhão. E eu te falo que quando você tem a partir de R$1 milhão, você vai ter acesso a oportunidades que quando você investe em corretoras independentes, você já tem investindo, sei lá, R$1.000. Essa é a grande diferença. Tá? Então, se você está com o teu dinheiro no teu banco tradicional, dá uma verificada como é que está esse dinheiro, se você está realmente fazendo sentido ou não. Então, voltando aqui. Falamos aqui de baixo risco, os médio risco. Renan, mas como é que eu tenho mais tranquilidade de eu estar investindo em médio risco, já que eu não tenho garantia da FGC? Aí você consegue minimizar o teu risco analisando os ratings. O que são os ratings? Eles são, vamos dizer assim, é o grau de risco que empresas especializadas no mundo eles dão para aquelas instituições que estão entregando, oferecendo aqueles investimentos. Então, basicamente, as empresas, quem trabalha no meio corporativo sabe mais ou menos, por exemplo, tem empresas que têm a certificação ISO 9001. Então, existem algumas empresas que só contratam empresas que têm ISO 9001. Por quê? Porque ela tem, vamos dizer assim, a garantia que ela passou por alguns pré-requisitos e que ela está atendendo a várias normas. A mesma coisa no mercado financeiro. Quando você vai investir, se você olha lá e você vai investir numa empresa que não tem nem análise de risco, é muito difícil. Agora, quando ela tem uma análise de risco e é muito boa, você minimiza o teu risco. Porque, basicamente assim, de forma bem, vamos dizer, bem geral e didática para você entender, quando você olha uma análise de risco, você está olhando o quão caloteiro pode ser aquela empresa eu investir nela ou não. É basicamente isso. Eles medem o grau que aquela empresa tem de te pagar. Não só você, mas pagar tudo que ela tem que pagar. Então, esse grau de risco te dá essa clareza. E aí tem vários, tem 3 principais, né, empresas de análise de risco. Moody's, S&P e tem mais uma, que agora não estou me recordando o nome. Mas basicamente, elas têm algumas letras que representam se está bom ou se está ruim. Então assim, via de regra, não vou entrar a fundo nisso aqui também, mas para você saber, até quando vale a pena. Quando tem A, é que está valendo a pena. Tipo, AAA, quando tem 3 A's mais, depois 2, depois 1, até 1 tá legal. Depois você começar a analisar risco-retorno, para ver se faz sentido estar investindo lá ou não. Então, dentro disso, você já tem a clareza de, cara, estou entendendo, já sei quais são os riscos, já entendi sobre títulos públicos e títulos privados. Agora, uma pergunta que eu tenho como é que eu começo a investir nisso? Né? E de fato, você vai precisar abrir uma conta numa corretora de investimento. Tá? Quando você abre uma conta numa corretora de investimento independente, você exclui todos aqueles investimentos dos bancos tradicionais. Por quê? O que acontece? Nos bancos tradicionais, você tem só a possibilidade de investir
nos investimentos do próprio banco. E como aqui no Brasil a gente não tem uma educação financeira bacana, o que acontece? Os bancos empurram qualquer coisa pra gente. Pergunta como é que eu sei disso. Eu já caí nessas porcarias e perdi dinheiro, tá? Literalmente isso. Eu fui seguindo a orientação do meu gerente do banco e tomei na cabeça. Mas eu só entendi que eu tomei na cabeça que era uma porcaria porque eu aprendi. Simples assim, tá? Então, o que eu tô te falando é, você precisa abrir uma conta, uma corretora independente. Porque lá vai ser como se fosse um shopping center financeiro. Você vai ter várias opções de investimento. Que dentre essas várias opções de investimento, você vai ter a possibilidade de escolher com o menor risco e o maior retorno. E aí faz muito mais sentido, tá bom? Então, para você que ainda não fez o teu primeiro investimento, não sabe como é que abre uma conta numa corretora, te recomendo que você entre no nosso canal do Telegram. Tá? O nosso canal do Telegram, ele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo se você está assistindo pelo YouTube. E se você apertar aqui na minha foto e visitar o meu perfil, tem um link lá no meu perfil do Instagram. É só você entrar, é gratuito. Lá eu entrego bastante material, conteúdo, já tem muita coisa bacana lá. Dando continuidade aqui, deixa eu ver outra pergunta. Ó, essa aqui também é muito boa e eu recebo muito essa pergunta. Olá, Renan. Quem ainda não tem um bom salário, é possível investir? Primeiro que ter um bom salário ou não é uma coisa muito relevante, né? Relevante não, é muito, vamos dizer assim, depende do que é bom e o que é um bom salário para você ou para mim. Então tem gente que, eu falo para vocês, que eu tenho alunos que ganham um salário mínimo. Isso é bom ou ruim para você, entendeu? É um salário mínimo, o nome já diz, é mínimo. É o mínimo de salário que pode receber. E ela investe. Então, a grande pergunta não é sobre o teu salário, é sobre o que você vai fazer com ele, as prioridades que você vai dar para o teu salário. Seja ele muito ou pouco. Assim como eu tenho alunos que ganham 30, 40 mil reais e quando começaram o treinamento, eles estavam com uma despesa de 30, 40 mil reais. Não sobrava, ou às vezes até entrava no cheque especial um mês ou outro, porque o padrão de vida era altíssimo. Então, o que é ter um bom salário e o não ter? Tanto faz. O mais importante, claro, a gente quer criar sempre novas rendas, aumentar a nossa renda, que é o nosso salário, mais as rendas extras que a gente faz, e não só aumentar, e sem saber o que fazer, que é multiplicar sem depender da nossa troca de tempo. Isso é começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, tá bom? Então, eu não me preocupo se você tem um salário alto ou baixo, eu me preocupo em o que você está fazendo com o seu salário. Aí, essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que eu estou fazendo com o meu salário? Se você não está investindo, aí você tem que se preocupar. Ó, Renan, tem uma graninha num fundo DI. Vale a pena deixar esse dinheiro lá? Sou iniciante. Muito bom, sou iniciante. Excelente pergunta também, tá? Fundos DI. É muito vago, não dá para eu te dar uma resposta. Eu preciso saber qual é o fundo ou qual é a rentabilidade que ele está te oferecendo nos últimos 12 meses, nos últimos meses. Porque aí a gente consegue analisar. Por que eu estou falando isso? Pode ter fundos DIs que, cara, estejam ok, ou pague igual a taxa, o Tesouro Selic, ou um pouquinho maior. E pode ter outros que esteja pior. Aí eu sei, se estiver melhor, beleza. Se estiver pior, tá ruim. Só que, se você está deixando todo o teu dinheiro lá e você já blindou teu patrimônio, aí você está deixando dinheiro na mesa. Você tem que deixar o essencial para a tua segurança. Depois é começar a buscar outros tipos de investimento. Entendeu? Então, um fundo de investimento não pode generalizar e falar que tudo é ruim. Tá? A maioria quando a gente fala de fundo DI, porque ele está investindo em renda fixa. Mas pode ser que tenha algum que tá sabendo lidar bem com aquilo dali e tá ganhando um pouquinho mais que o Tesouro Selic. Tem alguns fundos que eu já vi aí. Tá? Então depende. Tá? Eu não sei, eu preciso saber qual é a rentabilidade desse teu fundo, como é que tá e principalmente o quanto de dinheiro não é questão financeira, mas sim o volume de dinheiro que tá lá. É todo o teu dinheiro, é só o colchão de emergência, é muito mais do que o colchão, pra gente entender e depois de realocar melhor esse dinheiro. Tá bom? Então tem várias variáveis, não dá para eu te falar se está bom ou se está ruim. Beleza? Ó, outra pergunta aqui muito boa. Como identificar uma corretora segura? E essa conta que a gente abre paga mensalidade? Então vamos lá. Vou responder da mais fácil primeiro, que não paga mensalidade para você abrir conta em corretora, tá bom? Mas eu te recomendo que você procure corretoras que não te cobrem taxa para investir no Tesouro Direto e em renda fixa. Tá? Normalmente ela vai estar lá como no site principal, taxa zero para investimento de Tesouro Direto e renda fixa. Por quê? Nenhuma corretora cobra mensalidade, mas algumas corretoras, quando você investe,
no Tesouro Direto, por exemplo, ela te cobra alguma taxa por estar investindo no Tesouro. E aí não é legal, porque existem outras que não cobram. Então é melhor você ir na que não cobra e pegar esse dinheiro e investir mais. Aproveitando, Carlos, eu vou te falar 3 possibilidades de você abrir conta em corretora. Tá? 3 corretoras que são taxa zero já. É só você jogar no Google o nome da corretora e abrir conta. Ponto. Primeiro, Easy Invest. Tá? Easy inglês e Invest. Tá bom? Outra, XP Investimentos. E a outra, Rico. Ah, Renan, tem outras corretoras, eu invisto em outra, então você não recomenda? Não é isso. Eu estou falando 3 para não falar um monte aqui. Tá? Eu falo essas 3 porque eu utilizo essas 3. Os meus alunos utilizam a maioria desses 3. E aí eu nunca tive problema com elas. Então eu falo, não porque eu estou ganhando alguma coisa com elas, pelo contrário, não tenho vínculo nenhum com elas. Simplesmente, elas prestam um bom serviço, eu estou indicando algo que eu estou usando. Se eu usasse outra, eu falaria da outra, se fosse bom ou fosse ruim. Tá bom? Só pra gente tá antenado e eu não dar várias opções. Ah, por exemplo, tem gente que investe no BTG Pactual. Tá bom, tem alunos também que investem lá, tá tudo bem. Invista na Modal Mais. Também, tá tudo bem. Tá? Ele é taxa zero para tesouro e renda fixa. Então, pode ir, tranquilo. Beleza? Agora respondendo a pergunta que não quer calar. Renan, ainda vale a pena investir no Tesouro Direto? Show, então vamos falar. Cara, Tesouro Direto sempre valeu a pena e sempre vai valer. Até então, tá bom? Por quê? Porque são objetivos diferentes. Por exemplo, Tesouro Direto é bom para quê? Colchão de emergência. Tesouro Selic. Tesouro Direto também é bom para você colocar um pouco da tua grana quando você está estruturando uma carteira para aposentadoria. Você coloca lá no Tesouro IPCA+, diversificando com outros tipos de investimento. Outra pergunta muito massa aqui, do Michael. Cada corretora tem seus benefícios ou são todas iguais? É viável usar 3 corretoras? Então, Michael, cada corretora tem a sua gama de investimentos. A única coisa que não muda em nenhuma corretora é o Tesouro Direto. É o mesmo título que é negociado. Agora, os outros investimentos, títulos privados, cada corretora que coloca os títulos vamos dizer assim, dos bancos que são atrelados a ela. Bancos de médio e pequeno porte. Então existem, e fundos também. Existem vários diferentes na Isinvest, na XP e na Rico e qualquer outra corretora. Tá? Tem corretora que o foco é renda fixa, tem corretora que o foco é fundo imobiliário, tem corretora que o foco são ações. Né? Então tem corretoras que é taxa zero para ações, que é taxa zero para fundos imobiliários e outras que é para renda fixa. Tá? Nesse momento que a gente está começando, você tem que procurar corretoras que sejam taxa zero para renda fixa. E para renda fixa, para começar, você não precisa abrir em todas, não. Você pode abrir em 2 e ver qual que é mais assertiva para você, quando você for fazer um investimento. Analisar nas 2 e está tudo bem. Só se não for te atrapalhar muito. Se for te atrapalhar, abre uma que já está de bom tamanho para começar. Beleza? Pessoal, me deixa saber se essa live fez sentido para vocês, tá bom? A gente falou aí sobre Tesouro Direto, títulos públicos, títulos privados. Então, se fez sentido para você, deixa um like. Se inscreve no canal aqui do Produtividade Financeira. No mais é isso, pessoal. Um grande abraço. Muita produtividade financeira para vocês. Excelente semana e bora evoluir. Tchau, tchau.